Atos, capítulo de número 4. Nós vamos estudar hoje do verso 1 ao verso de número 22. 2 semanas atrás, eu fui à praia com minha família. Ao chegar, nós brincamos um pouco na areia, mas logo eu e Sofia entramos na água para surfar. Na verdade, ela para surfar e eu para empurrá-la. Mas foi muito bom. Ela se saiu muito bem e dava para ver que estava amando as direitas longas da Praia do Madeiro. Muito legal. Só que de repente, irmãos, surgiu um surfista louco e argentino. Sem dó nem piedade, ele passou por cima dela, Denilson. Eu fiz o que pude para protegê-la. Gritei quando ele ainda estava distante, tentando fazê-lo sair da onda. Ele não saiu. E quando se aproximou, eu me lancei sobre Sofia, mas não consegui protegê-la como queria. Ele a acertou de cheio, irmãos, e machucou ao lado, o que resultou em lágrimas, muitas, sangue e nervosismo de minha parte. Quer saber o que eu fiz com o camarada? Eu virei um monstro, irmãos. Eu parti para cima dele como um lutador de MMA. Brincadeira. Mas eu tive vontade. Eu tive muita vontade, na verdade. E ele ainda se aproximou e insistiu. Eu quero pedir perdão para ela. Eu falei, meu amigo, por favor, suma da minha frente. Senão eu que vou ter que pedir perdão para você depois. Porque eu sou pecador, irmãos. E também tenho instinto selvagem. Minha filha estava em perigo. Não foi fácil. Pela graça, o Espírito me controlou. E talvez você olhe para a minha reação e diga, compreensível, Renan. Normal. Se estivesse no seu caso, faria pior. Na verdade, um surfista que correu para me ajudar, ele me disse, meu irmão, fosse eu, tinha quebrado a prancha na cabeça desse cara. Normal também, irmãos, é correr risco quando você pratica um esporte radical, como o surf. É por isso que ele se chama esporte radical. E seus atletas precisam saber de antemão que podem se machucar feio. É arriscado surfar às vezes. Ser cristão também é bastante arriscado. Não para aqueles que querem levar uma vida indiferente, morna, fria, distante do Evangelho. Agora, para aqueles que querem levar o Evangelho a sério, a vida cristã será arriscada e perigosa. Ela vai atrair perseguição e vai nos mostrar muita oposição. É o que temos no texto que vamos estudar nesta tarde. Vamos lê-lo? Atos capítulo 4. Vamos do verso 1 ao verso 22. Na versão que nós usamos, a Nova Versão Internacional, o texto registra assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão
até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há, portanto, salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar, irmãos, por este momento? Senhor, muito obrigado por mais um dia que se chama pelo Teu nome. Dia prescrito em Tua palavra para a adoração da Tua congregação. Nós sabemos que todos os outros também são Teus. Contudo, este é o que regula os demais. Aprove ao Senhor separar este dia para falar aos nossos corações em comunidade. Faz isto nesta tarde, Senhor. Anima o desanimado, levanta o caído e encoraja o fraco. Nós todos enfrentamos lutas, especialmente aqueles que levam o Teu Evangelho a sério. E eu sei que há muitos de nós que vivem assim. Ajuda-nos, ó Senhor. Fortalece-nos através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome, por amor e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Ao abrir o comentário desta porção do texto de Atos,
O Dr. John Stott escreve: se o protagonista de Atos 1 e 2 é o Espírito, o ator principal de Atos 3 a 6 parece ser o próprio diabo. Seu nome é mencionado aqui uma única vez. Contudo, sua atividade pode ser percebida em toda parte. Na verdade, a atividade do diabo, como destaca outro comentarista, pode ser percebida aqui em 3 ondas de perseguição. A primeira, como vamos ver hoje, vem de fora, da religião e do Estado. A segunda, como veremos no capítulo 5, vem de dentro da igreja, da hipocrisia de alguns de seus membros. A terceira, capítulo 6, também surge no âmago da igreja, por meio de contendas e divisões entre os irmãos. Todas as formas, porém, são tentativas do diabo de parar ou de impedir o avanço da igreja. O tema recorrente de Atos. A pergunta é: ele conseguirá? Claro que não. Ainda assim, ele tentará. Por isso, a igreja, por vezes, terá de enfrentar perseguição. A vida cristã não será um parque de diversões. Nem sempre será tranquila. Se levada a sério, muitas vezes ela vai se parecer como um campo de batalha. A igreja, portanto, certamente enfrentará perseguição. Talvez você esteja enfrentando alguma. Para animá-lo, para animar-nos, Lucas registra este acontecimento, irmãos. E através dele, nos apresenta 3 verdades sobre a perseguição, que precisam estar em nossa mente e coração. Primeiramente, ele nos diz, entre os versos 1 e 4, e o esboço está no seu boletim, se você quiser acompanhar. Embora seja real, a perseguição não pode impedir o crescimento da igreja de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Lucas abre o capítulo, verso 1, nos dizendo que Pedro e João ainda estavam falando ao povo no templo, quando de repente chegaram os 3 poderes de Israel. Verso 1, se você quiser acompanhar. Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Dos 3, o grupo mais proeminente e importante é o último. Na verdade, eles estão, os saduceus, nos 3 e sobre todos. Diferentemente dos fariseus, que tinham um problema teológico com Jesus, os saduceus eram a elite de Israel, e seu grande objetivo era a manutenção do poder político. Eles mandavam em tudo, e andavam de mãos dadas com Roma. Religiosamente eram o que chamamos hoje de naturalistas. Não acreditavam em doutrinas sobrenaturais, do tipo anjos e demônios, céu e inferno, ressurreição ou vida eterna. Ainda assim, este era o partido que mandava, que dava as cartas para a igreja e para o Estado de Israel. Quando perceberam, irmãos, que o nome de Jesus estava voltando à discussão, diz o verso 2, eles ficaram perturbados. Por quê?
porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando a ressurreição em Jesus. Na verdade, estavam preocupados com dois problemas, um religioso e outro político. Do ponto de vista deles, teologicamente falando, não havia ressurreição. E os apóstolos estão dizendo que Jesus ressuscitou. Como consequência da pregação, havia um início de problema social em Jerusalém. Israel estava se dividindo. Eles queriam evitar o problema com Roma. Para tanto, diz Lucas no verso 3, eles agarraram Pedro e João. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão. E agora? Será que os saduceus conseguirão impedir o avanço da igreja? Será que o evangelho vai morrer aqui e agora? Os apóstolos realmente estavam presos, irmãos. Mas, continua Lucas, no verso de número 4. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. O que é isso, irmãos? Décadas mais tarde, depois desta primeira prisão de Pedro e João, o apóstolo Paulo, também da prisão, escreverá a Timóteo, seu filho na fé: Timóteo, eu estou preso e sofro por causa do evangelho. A palavra de Deus, no entanto, está solta para a glória de Deus. Os saduceus podem prender os apóstolos, não o evangelho. Podem implementar a perseguição, não podem impedir o crescimento da igreja de Cristo. Se é assim, meu irmão, não tenha medo, nem desanime. A igreja crescerá, apesar e através da perseguição. É o que Lucas quer com a informação sobre o crescimento da igreja. Estima-se que por volta da morte de Estevão, capítulo 7, havia em Jerusalém 20.000 cristãos, apesar e através da perseguição. Foi o que Jesus também nos prometeu, quando disse ele mesmo a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eis que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi o que os missionários descobriram sobre a igreja da China no século passado. Por volta da década de 30, todos os missionários estrangeiros foram expulsos pelo governo comunista chinês. Do lado de fora, os missionários se perguntavam sobre o estado da igreja. Ela morrerá sem nossa ajuda? 50 anos depois, os mesmos e outros missionários começaram a receber notícias. Sabe o que descobriram? A igreja da China não apenas não morreu, ela cresceu e se transformou na maior igreja do mundo. Políticos podem expulsar missionários, ninguém, porém, expulsa Deus. Os missionários estavam do lado de fora da China. O Espírito sempre esteve do lado de dentro. Mesmo sem os missionários, os chineses avançaram. Muitos deram a vida pelo Evangelho. Mas eis que este Evangelho alcançou centenas de milhares para a glória de Deus. A igreja crescerá, irmãos. Se é assim, prepare-se.
não se surpreenda com a perseguição. Antes, prepare-se para sofrer em algum nível por Cristo. Algumas pessoas se aproximam do cristianismo em busca de uma vida fácil e tranquila. Sinto muito se vou desapontá-lo. Não há coisa do tipo, se o seu cristianismo é autêntico. Durante a Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer registrou em um dos seus livros: sofrimento é uma marca do verdadeiro cristianismo. No mesmo texto, ele citou Martinho Lutero, o reformador, que muito antes dele escreveu: discipulado também significa união com o Cristo sofredor, de modo que nenhum cristão deveria se surpreender se fosse chamado a sofrer por Cristo. Pastor, os irmãos estão exagerando. Não é para todos. Foi Jesus quem disse. João registrou: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes ele me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são mais do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. É por isso que o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que lhes disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, não tenham dúvidas, certamente perseguirão vocês também. Não se surpreenda. Prepare-se para sofrer por Cristo em algum nível, na sua família, no seu trabalho e na faculdade. É bem provável que muitas portas da vida se fechem para você e não se abram, como dizem os falsos profetas. É bem provável que um parente seu vai ridicularizá-lo por causa do Evangelho. É bem provável que um patrão vai tirar de sua mão oportunidades por causa de Cristo Jesus. Contudo, não se entristeça demais. Alegre-se, pois de acordo com Bonhoeffer, com Lutero, com o próprio Cristo, a perseguição é uma marca da salvação autêntica. Se ninguém lhe persegue, se sua vida cristã é tranquila, se você tem absolutamente paz com todos, repense o nível de compromisso que você tem com o Evangelho. Pois se você é cristão de verdade, você não é mais do mundo. Deus o escolheu e o salvou por meio de Cristo. Você pertence a Ele. A perseguição, portanto, não impedirá o crescimento da igreja. A fim de nos animar ainda mais, o evangelista registra entre os versos 5 e 12: embora seja real, a perseguição não precisa impedir a pregação da igreja. Os apóstolos passaram a noite na prisão, irmãos, e agora serão interrogados. Antes da questão em si, vejamos quem vai interrogá-los. Versos 5 e 6. Lucas registra: as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, a cúpula do poder.
Especificamente, verso 6. Estavam lá Anás, o sumo sacerdote, Caifás, seu genro, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Eu acredito que com o registro dos presentes, Lucas quer nos dizer duas coisas. A primeira, e menos importante: havia em Jerusalém uma família que se perpetuou no poder através da corrupção. Você pensava que era só no Brasil? Anás não era mais o sumo sacerdote, contudo continuava dando as cartas. Ele foi deposto pelo Império Romano, mas colocou em seu lugar seu genro. Seu pai estava lá antes dele, seu genro está lá depois dele, seu neto estará lá depois também. Israel estava na mão de uma família corrupta. Segunda informação, muito mais importante: este mesmo tribunal, irmãos, julgou e condenou Jesus 2 meses atrás. Você consegue imaginar o que passava pela cabeça de Pedro e João? Teremos o mesmo destino? Também seremos crucificados? Eles não esperavam justiça alguma daquele tribunal. Contudo, há uma novidade fantástica no texto. Embora seja o mesmo tribunal, irmãos, não estamos mais falando do mesmo Pedro. Da última vez que esteve perto destes homens, Pedro negou Jesus e fugiu. Agora, ele fica e faz mais. Ele prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Qual é a mudança? De repente ele incorporou, foi para a musculação e se tornou forte? Não, irmãos. Verso 8. Pedro agora é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Alguns dizem que Lucas está apenas registrando o estado permanente de Pedro desde o dia do Pentecoste. Ele recebeu o Espírito. Outros, como F.F. Bruce, dizem que se trata de uma unção especial para uma ocasião especial. Seja como for, não é mais o mesmo Pedro. No templo, na cadeia ou no tribunal, a preocupação dele não é mais a segurança. Sua ocupação é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E como é que ele chega lá? Diante das mesmas pessoas que julgaram e condenaram Jesus. Parafraseando-o, ele pergunta às autoridades no verso 9: vocês querem saber quem curou este homem? Verso 10: eu vou lhes dizer. Foi Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Não sei se você lembra da primeira pregação de Pedro em Atos 2, quando na ocasião ele fez um contraste. Ele o faz de novo. Vocês crucificaram Jesus, Deus o ressuscitou para a glória de seu nome. Vocês tentaram humilhar Jesus, chamando ou simplesmente de o Nazareno, e perguntando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esta pedra, verso 11, que vocês rejeitaram, Deus a transformou em pedra angular, a mais importante, a de maior destaque na casa do Senhor.
E agora, Pedro fecha este pequeno sermão com o que provavelmente vai desagradar alguns. Soa estranho aos ouvidos do homem moderno. Mas se Jesus é de fato quem ele diz ser, e se ele realmente fez o que disse que faria, é sábio ouvir Pedro. Quando ele registra, ou quando ele fala no verso 12, não há, portanto, salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você consegue sentir a força da argumentação do apóstolo? De algo local, vocês o chamam de Nazareno. Pedro vai para algo global. Deus o ressuscitou e fez dele o único Salvador do mundo. Vocês o mataram, Deus o ressuscitou. Vocês o humilharam, Deus o exaltou à mais alta e singular posição do universo. Se isto é verdade, irmãos, conhecer a Cristo deveria ser a maior prioridade de nossas vidas. Se não há nenhum outro, e se Deus não nos dará ninguém mais, se Ele é mesmo o caminho da restauração da amizade, a porta que nos leva ao aprisco celestial, conhecer a Cristo é a nossa meta. Não passar num concurso, não construir casas que ficarão, não apenas ter saúde e tentar viver nesta vida até os 100 anos. Se Ele é o único e singular Salvador, deveríamos fazer de tudo para conhecê-lo diariamente. Mas eu sei que isto pode soar estranho. Alguém pode nos acusar de arrogância, de intolerância religiosa, salvação somente por Ele. Eu sei disso. Mas e se Pedro estiver certo? E se a igreja estiver certa? E não estão? Jesus nunca disse que era mais um professor ou apenas um profeta. C.S. Lewis disse no século passado: não há como tratá-lo assim. Ou você o trata como um lunático que diz ser Deus, ou você se rende ao Filho encarnado de Deus. Ele não nos disse que morreria para entrar para a história como um herói. Ele nos disse que morreria como uma oferta por nossos pecados. Quem, além de Jesus, ressuscitou ao terceiro dia e foi visto por mais de 500 pessoas, irmãos? Pode não ser arrogância de cristãos conservadores. Talvez seja amor. Porque Ele é singular. E Deus não nos dará nenhum outro. Nós queremos que todas as pessoas do mundo o conheçam. Por isso pregamos. Primeiro, com a consciência de que estamos em uma guerra. Na verdade, sempre há duas guerras. Há a guerra que se dá entre as nações,
por poder, território e grandeza. Exemplo, Estados Unidos e Coreia do Norte. Guerra que se dá com tanques, soldados e armas. E com esta nós precisamos nos preocupar também. Mas há outra, maior, muito mais importante, porque trata de eternidade. E por vezes quase nunca nos preocupamos com ela. Estou falando da guerra pela salvação de crianças e idosos, de brasileiros e africanos, de ricos e pobres. Se de fato não há salvação em nenhum outro, se de verdade Deus não nos deu nenhum outro Salvador, o mundo precisa conhecer e desejar a Jesus Cristo. Como, pois, pergunta Paulo aos Romanos, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O mundo não precisa apenas de soldados. O mundo precisa de missionários. As pessoas não precisam apenas de educação, irmãos. Muito mais. Elas precisam de salvação. Por isso, nós fazemos guerra, fazendo missões para a glória do nome de Jesus Cristo. Agora, quer no campo estrangeiro, quer no campo nacional / local, só o faremos se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Renan, então você está falando sobre a famosa segunda bênção? Está dizendo que devemos buscar a Deus por um tal de batismo com o Espírito Santo? Não, e sim. Pedro já era batizado. Mas ao longo de Atos você vai ver inúmeras vezes Lucas registrando que ele foi cheio, cheio e cheio outra vez. Se somos cristãos, já temos o Espírito. Se somos cristãos, nós nascemos de novo por obra do Espírito. Contudo, o mesmo apóstolo Paulo que nos ensina esta doutrina, também nos diz, escrevendo aos Efésios: deixem-se encher continuamente pelo Espírito. Não se trata de uma nova ou segunda bênção. Estamos falando de ter mais da antiga e primeira bênção. Não é receber o Espírito se sou cristão, é me apropriar cada vez mais dele. Ore por ele, dependa dele, deseje-o ardentemente no coração. Ore para ser pai no Espírito. Ore para ser marido no Espírito. Ore para ir à faculdade amanhã no Espírito. Ore a Deus para pregar o Evangelho no seu trabalho, cheio do Espírito Santo de Deus. Você não é capaz de viver a vida cristã sem Ele. Por fim, irmãos, a fim de encorajar os que enfrentam alguma oposição, entre os versos 13 e 22, Lucas nos diz que, embora seja real, a perseguição não deve impedir a obediência da igreja. As autoridades não creram, ao menos não imediatamente, em Pedro e João.
No entanto, elas creram que Pedro e João criam. É o que Lucas nos conta no verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As autoridades estão admiradas. Porque estão vendo diante dos olhos duas coisas juntas que pareciam incompatíveis. Os apóstolos são corajosos, mas eles não têm instrução. Eles não foram às mesmas faculdades. Eles não tiveram as mesmas oportunidades. Eles não frequentaram as melhores escolas, nem foram escolhidos pelos melhores rabinos de Jerusalém. Ainda assim, as autoridades de Jerusalém estão dizendo o seguinte: embora não tenham educação, parece que a autoridade está do lado deles neste debate. E estava, irmãos, nas palavras das autoridades, eles haviam estado com Jesus. Dava para ver, dava para notar, as mesmas pessoas falaram as mesmas coisas de Jesus. Embora Jesus não tivesse frequentado as escolas de Jerusalém, quando pregava com autoridade. E em uma festa de Jerusalém, eles se perguntavam onde foi que ele aprendeu tudo isso, se não recebeu a educação formal. Estavam dizendo agora o mesmo de Pedro e João: não foram à escola, mas não podemos negar, eles estiveram com Jesus. O que faremos com esses homens? É a pergunta do verso de número 16. Como resolveremos este problema? Por um lado, as autoridades estão diante de um fato incontestável. É o que nos diz, por exemplo, o verso 14. Como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. O verso 16 confirma: todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Trata-se de um fato. Eles estão diante da verdade, mas fecham os olhos para a verdade e abrem-nos por conveniência política. Nós sabemos que o que eles fizeram é a verdade, mas vai nos causar problemas. Então, verso 17: vamos impedir a pregação deles. Como? Verso 18: as autoridades deram ordens expressas aos apóstolos: não falem, nem ensinem no nome de Jesus. Se estivesse lá, meu irmão, qual seria a sua resposta? João, mais calmo, poderia ter dito: Pedro, nós temos família, vamos esquecer essa história de pregação em nome de Jesus. Pedro, mais enérgico, poderia ter dito: nunca vamos mentir. Falamos uma coisa para as autoridades, mas ao sair voltaremos a pregar imediatamente. Não foi o que fizeram. Cheios do Espírito de Deus, eles disseram às autoridades que mataram Jesus e que poderiam matá-los:
duas coisas poderosas. Uma, verso de número 19. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Em outras palavras, diante das mesmas pessoas que julgaram e condenaram Jesus, Pedro e João estão dizendo: embora sejam religiosos, vocês não estão do lado de Deus. E se não estão do lado de Deus, nós não estaremos do lado de vocês. Se querem parar a pregação, nos deixem aqui ou nos matem. Porque se nos soltarem, nós continuaremos anunciando salvação em Jesus Cristo. Segunda resposta, consequência da primeira, verso 20. Por que é que vamos pregar? Porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos para a glória de Deus. Em outras palavras, os apóstolos estavam dizendo às autoridades: vocês acertaram. Estivemos mesmo com Jesus. Estivemos com Jesus histórico, que amou com autoridade e morreu por nós. Mas também estivemos com Jesus contemporâneo, que ressuscitou ao terceiro dia e agora vive e reina para sempre. Vocês estão certos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Como disse o pastor Antônio na última quinta, não se trata de uma defesa de tese, trata-se de um testemunho. Estávamos lá, vimos o Cristo crucificado por amor e vimos o Cristo ressurreto pelo poder de Deus. Não temos opção. Matem-nos ou deixem-nos e sairemos para pregar o Evangelho. Essa foi a resposta deles. Qual foi a de Deus? Segundo Lucas, versos 21 e 22. Depois de ameaças, mais ameaças, eles os deixaram ir. Deus os libertou por agora. Pois não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava do lado de fora, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. O capítulo 3 pode ter começado com um homem aleijado. O 4 termina com o mesmo homem andando pelo poder de Deus. O capítulo 4 pode ter começado com os apóstolos na prisão. Esta sessão termina com o povo do lado de fora louvando a Deus por causa de Cristo Jesus. Como é que você pode sair daqui da mesma forma? A propósito, você quer voltar para casa louvando a Deus e cheio de alegria verdadeira no coração? Então, por favor, não tape seus ouvidos para a pregação do Evangelho. Ao início do capítulo, as autoridades se mostraram perturbadas. Ao final, decidem impedir a pregação. Taparam os ouvidos. Ao início do texto, tinham dúvidas sobre a cura do aleijado. Aqui já não há mais dúvida, mas continuam tapando seus ouvidos. Não faça o mesmo. Não tape seus ouvidos para o Evangelho. Não tema perder seus falsos deuses e o que eles lhe prometeram: poder, riqueza, juventude e força, todos passarão. Todos vão frustrá-lo de uma maneira ou de outra,
se perdurarem por um tempo, você será frustrado pela incapacidade deles de realizá-lo. E se sumirem de repente, você ficará quebrado por ter depositado em falsos deuses a sua esperança. Não tape os ouvidos para o Evangelho. Abra os ouvidos para ouvi-lo. Abra as mãos nesta tarde para recebê-lo. Solte os fracos e imperfeitos e falsos deuses. Receba o único que morreu e ressuscitou por você para a glória de Deus Pai. Quer seja rico ou pobre, o que você mais precisa não é de mais dinheiro, mais viagem, mais brinquedo. O que você mais precisa é de Cristo e através dele de amizade com o Criador. Quer seja mais ou menos conhecido dos homens, visibilidade e status não lhe trarão felicidade. Se você é cristão, se alegre. Seu nome está arrolado no livro de Deus. Você será conhecido dele para sempre. Quer você seja mais ou menos poderoso nesta vida, o que nos importa, irmãos? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abriu mão de seu poder. Morreu pendurado em vergonha na cruz do Calvário. Carregou a ira do Pai nas costas e nos deu salvação eterna. Louvado seja seu nome para sempre. Não tapem, portanto, os ouvidos para o Evangelho. Esse foi o primeiro conselho que percebi nesta parte do texto. Qual é o segundo, irmãos? Não fechem a boca para o Evangelho. A maior e primeira alegria do homem é conhecer a Deus. Fomos feitos por Ele e só encontraremos paz e satisfação nele. A segunda consequência da primeira é torná-lo conhecido no coração de outros. Mas não será fácil. A missão trará perseguição. E a pergunta é: como cumpri-la? Para cumprir a missão, irmãos, apesar da perseguição, de acordo com este texto, nós precisamos de coragem. Digam amém, por favor. Amém. Coragem não se encontra na universidade. Não se acha em livros. Não se pode tê-la apenas por meio de mestrados e doutorados. Algumas das mentes mais brilhantes do mundo se afastam dela e se acovardam. É por isso que John Piper diz: para ter coragem por Cristo em público, você não precisa ir ao seminário, nem precisa ser dotado com um dom especial. Tudo o que você precisa é ter estado com Cristo antes. Não é o que vemos nesse texto, irmãos. As mesmas autoridades que dizem: vocês não foram à escola, também dizem: vocês estiveram com Jesus. Em outras palavras, os apóstolos viram a coragem do Salvador. Ele não veio para beber água de coco à beira-mar, irmãos. Ele veio para morrer pendurado no Calvário. Mesmo sabendo que seu ministério culminaria na cruz, Jesus não temeu, não escolheu uma rota de fuga, ele não fugiu, ele foi corajoso para salvar você. Ele teve coragem não apenas de receber os cravos, milhares de outros também receberam cravos. Ele teve coragem de receber todos os nossos pecados
e de ser atingido pela justiça de Deus no nosso lugar. Por que não faremos por Ele o que Ele fez por nós? Por que também não morreremos para a vergonha? Por que também não mataremos o nosso eu? Porque só Ele morre. Claro, a morte dele é singular. Mas cristãos alcançados pela morte de Cristo também morrem com Cristo para a glória de Deus Pai. Além de coragem para cumprir a missão, nós precisamos de obediência. Eu não disse aplausos, eu não usei o termo relevância. Muitas igrejas e vários cristãos vivem para ser aplaudidos pelo mundo. Não dá. Evangelho e mundo jamais andarão de mãos dadas. Não dá. Em algum momento, sua obediência a Deus será desobediência ao homem. Desobedecer aos homens vai lhe custar caro. Você perderá promoções. Você não entrará por aquela porta que sonhou. Está pronto, meu irmão? É o que você quer? Eu quase coloquei a perder nosso processo de adoção na última sexta-feira. A assistente social foi visitar nossa casa e a primeira pergunta que ela me fez foi: pai, por que é que você quer adotar? Eu disse: porque a criança precisa de uma família. Ela concordou comigo, mas insistiu: mas e você? Não precisa da adoção? Eu disse: não. Quem precisa é ela. Mas como assim? Você não tem um sonho de adotar? Eu disse: não. Você não se sente incompleto e por isso está adotando mais uma criança? Eu disse: não, eu me sinto completo. Ela disse: então isso é caridade? Falei: bem, se caridade é sinônimo de amor, nas versões antigas da Bíblia, sim. Se é esmola, não. Ela disse: Renan, você não pode adotar simplesmente porque é um cristão. Você precisa me dar outra razão. Eu disse: eu não tenho outra maior. Eu quero fazer com a criança o que Deus fez comigo em Cristo Jesus. A tensão tomou minha casa. Sabrina estava tremendo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Quando a mulher saiu, ela me disse: Renan, você quase colocou a adoção a perder. Eu disse: eu sei. Mas Cristo foi exaltado. Não, talvez você pudesse ter ocultado o seu motivo. Por quê? Talvez pudesse ter ficado calado. Por quê? Paulo disse aos Filipenses: o meu viver é Cristo. Aos Gálatas: fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo neste corpo, vivo pela fé para a glória de Deus Pai. Não preciso de aplauso, irmãos. Nem sempre eu serei visto como legal. Nem sempre as pessoas vão dizer: que pastor mente aberta. Eu preciso ser obediente. Porque para cumprir a missão, eu também preciso de fé. Por que é que eu me arrisco? Por que é que você deve se arriscar à pregação? Porque nós cremos, como disse Paulo aos Romanos, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu creio. Quem sabe a mulher saiu de casa, da minha casa, perturbada. Espero em Deus. Ou esse homem é doido, ou ele conhece alguém que eu não conheço. Enquanto pregamos, tenhamos fé. O Espírito Santo de Deus está cirurgiando pecadores. Então tenha coragem. Obedeça a Deus. Entre em debates.
inclusive sobre temas polêmicos, com respeito, cuidado, mas com coragem. Todas as pessoas foram feitas à imagem de Deus, e em todas há resquícios de Deus. Conversando sobre qualquer tema, é possível que o Espírito chame e convoque pessoas para a salvação. Tenha coragem. Quando mostrei a foto de Sofia, machucada, a um irmão de nossa igreja, ele me disse: pastor, eu sinto muito, mas foi ela que escolheu surfar. Insensível? Talvez. Realista? Precisamente, irmãos. É o que precisamos ser quando o assunto é cristianismo. Nem sempre teremos paz. Sabe aquela história? A paz é o árbitro da minha decisão. Cristo foi à cruz agonizando. Ele não estava em paz. O árbitro da minha vida, o árbitro das minhas decisões não é a paz, é a obediência à palavra de Deus. Alguns dias serão mais tranquilos, mas se você é cristão, não todos. Teremos de enfrentar dias de perseguição. Será fácil? Não. Estaremos sozinhos? Nunca. Sofia chorou, mas eu a levei no colo, irmãos, carregando-a em uma escada de para mim, milhares de degraus. Quem morreu naquele dia fui eu, não ela. É o que Cristo faz conosco. Ele não apenas esteve com Pedro e Paulo, ou Pedro e João, ele estava com os apóstolos. O Espírito não apenas nos visita, ele nos carrega no colo, também em dias de perseguição. Refletindo sobre a noite que passou em uma árvore, porque estava cercado por índios canibais, John Patton escreveu, irmãos: nunca, em todas as minhas provações, meu Senhor chegou tão perto de mim, nem falou de modo mais tranquilizador em minha alma, do que quando a luz da lua tremeluzia por entre as folhas daquele castanheiro. Estava sozinho, sem, no entanto, estar sozinho. Se fosse para glorificar meu Deus, não reclamaria de passar muitas noites naquela árvore, sentindo de novo a presença espiritual de meu Salvador. Ele termina o relato com uma pergunta. Eu vou fazer dela minha conclusão. Assim, se depender da sua própria alma, sozinha, totalmente sozinha, no meio da noite, no meio do mato, no braço mesmo da própria morte, você tem um amigo que não falha com você? Espero que sua resposta seja sim. Se for, viva corajosamente para a glória dele. Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos ao Senhor. Responda ao seu Deus. Pense sobre o que ouviu. Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor,
Cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar, no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação, tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. O justo em carne e sem vez, nosso sacrifício, e mesmo sendo Deus, não se apegou à sua glória. Bebeu da ira do Pai e pra nos tornar belos, abriu mão da sua beleza, mas a morte ele venceu. Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor, cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar, no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção.
nós cremos que tu voltarás, como os 2 anjos disseram aos apóstolos: da mesma forma que subistes, tu descerás para buscar a tua igreja. Põe a tua eternidade nos nossos olhos, Senhor, de maneira que nada seja mais encantador do que a tua glória. Que não nos encantemos com carros, com casas, com viagens, com conta, com títulos, com honra diante dos homens, com glória pessoal, Senhor. Que só a tua glória nos encante. Nos dá um cristianismo autêntico, não apenas de tapinha nas costas, de sorriso frívolo, de bênção, de vitória. Senhor, que pelo Teu Espírito sejamos capazes de sofrer pelo Teu nome. Nos dá obediência à Tua palavra, compromisso com o Teu Evangelho. Que também morramos para nós mesmos, para as nossas preferências, para a vergonha, para a timidez. Enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor. Mesmo não concordando conosco, que as pessoas possam dizer de nós: eles se parecem com Cristo Jesus. Fortalece-nos, encoraja-nos, faz, Espírito Santo, o que eu, pregador, não posso. Leve-nos de volta aos nossos lares, trabalhos e escolas, cheios de coragem e de compromisso com o Teu Evangelho. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós dizemos em uma só voz: amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Saiamos todos sob a bênção da palavra de Deus e tenhamos uma semana cheia de coragem e ousadia.